Olá a todos e todas, meu nome é Yuri Pereira e eu vou tratar nesse encontro sobre a poesia lírica do poeta português Luís de Camões. Eu vou tratar dessa poesia em algumas partes. Então, primeiro eu vou falar de aspectos biográficos, depois eu vou fazer uma breve descrição da obra do Luís de Camões, depois eu vou fazer uma pequena explanação sobre aspectos gerais da poesia clássica, depois eu vou tratar um pouco dos temas que nós poderemos encontrar nos sonetos de Camões, e depois eu vou ler 2 sonetos para exemplificar alguns dos elementos de que nós tratamos, alguns dos aspectos dessa poesia, que é uma poesia representativa daquilo que nós conhecemos no âmbito da história da cultura mais geral como renascimento, humanismo ou classicismo. Para tratar da biografia de personagens literários deste período histórico, séculos XVI, XVII, nós, como pesquisadores, nos deparamos com muitos problemas relativos à documentação da história biográfica de um personagem nesse período histórico, né? Então, com relação ao Luís de Camões, a gente tem os mesmos problemas que encontramos ao comentar a biografia de grandes personagens literários dos séculos XVI e XVII, como, por exemplo, o Gregório de Matos, que vive aqui na Bahia, e o Shakespeare, um dos grandes autores de todos os tempos, né? Cuja biografia é conhecida em muito poucos aspectos seguros. É uma biografia que a gente chamaria quase toda de conjectural, isto é, se supõe que ele tenha feito certas coisas. No caso do Camões, há muitos elementos que são seguros de sua biografia, e muitos elementos que são, digamos, anedóticos, sem retirar desse anedótico o valor de alguma referência com a realidade. Luís de Camões nasce em 1524 em Lisboa e morre na mesma cidade no ano de 1580. A sua biografia, portanto, se desenvolve num período fortemente marcado pela expansão marítima portuguesa, né? Os portugueses foram uma nação de grande desempenho exploratório e imperialista, e estavam em vários continentes e localidades durante a vida do Luís de Camões. Dentre os elementos biográficos razoavelmente seguros, consta que o Camões teria frequentado a corte do rei Dom João III, cujo reinado durou de 1521 a 1557, um longo reinado, né? Mas também, durante esse período, consta que o Camões tenha sido um personagem não principalmente marcado como um cortesão, isto é, um personagem que vive nas cortes, nas capitais, próximo à nobreza e distante, digamos, de certa parte importante da vida material do século XVI, que está nas navegações e nas explorações. Digo isto porque o Camões esteve, por exemplo, em Macau, esteve também na Índia e teve uma vida marcada por algumas aventuras ou desventuras, poderíamos dizer, já que ele foi soldado, foi marinheiro, portanto, foi prisioneiro. Então, a biografia do Luís de Camões parece ter apontado para a biografia de uma pessoa marcada pela ação no mundo, né? Entretanto, é claro que a gente tem que supor que uma pessoa que escreve uma poesia da importância da que ele escreveu, ele também
tem que ter tido necessariamente uma enorme vivência na quietude das salas de leitura, né? Porque a poesia e a obra dele de maneira geral, ela mostra grande erudição, como mostram também grandes outros personagens da cultura desse período, né, marcada por uma enorme valorização da erudição, especialmente aquela relativa às coisas gregas e romanas. O Camões teria perdido um olho numa batalha em Ceuta, né, no Estreito de Gibraltar, que é entre a Europa, né, a Espanha e o Marrocos. Teria também viajado, como já falei, aí por volta da década de 1550. A data de sua morte é segura, né? A data de sua morte, de forma geral, não é contestada, e esses são os elementos que eu gostaria de trazer sobre a biografia do Luís de Camões, lembrando então que a pesquisa biográfica sobre um personagem do século XVI, mesmo alguns personagens de grande elevação social, né, como reis, são biografias de muito difícil consecução muitas vezes, né? Muitas vezes dependemos de circunstâncias como alguém ter escrito uma biografia logo depois da morte do personagem, que também oferece subsídios. Entretanto, uma biografia ela sempre serve para criar um personagem, né? Ela é mais do que uma reconstituição de fatos biográficos, a biografia também cria um personagem. E esse personagem, o Luís de Camões, viria a se tornar o que a gente chama de poeta nacional, isto é, um poeta que determinada nação, determinada cultura, adota como um paradigma daquilo que é mais caro a ela, ou daquilo que é mais estruturante, né, em sua identidade. O Camões seria, então, esse poeta que cantaria, né, não na sua poesia lírica, mas em sua poesia épica, cantaria um momento de grandeza, né, grandeza da monarquia portuguesa, né, sendo por isso até hoje exaltado como o poeta nacional português, né, porque ele congrega os valores que o povo, digamos com aspas, né, português identifica como seus principais valores. Por este motivo, Camões é um personagem sempre homenageado, rehomenageado e relembrado. Inclusive, o prêmio literário mais respeitado da língua portuguesa como um todo, isto é, em todas as suas expressões nacionais ou locais, esse prêmio se chama Prêmio Camões. A obra do Camões é constituída por poesia lírica, poesia épica e poesia dramática, né? Essas três espécies ou esses três subgêneros, né, da lírica serão caracterizados muito diversamente entre si. O que é importante dizer agora, quando pretendo fazer essa breve descrição da obra do Camões, é que seria publicado em 1572 a obra que marcaria para sempre a posição do Camões na cultura portuguesa, no idioma português e na literatura de língua portuguesa de maneira geral, né? Porque o Camões publica em 1572 os Lusíadas, né, que seria a épica, né, a gesta da nacionalidade lusitana, né, daquilo que se constitui como uma cultura nacional, né, que é a cultura portuguesa. Os Lusíadas são um longo poema épico, em 10 cantos, escrito em 8ª rima, que é uma estrofe poética, e os Lusíadas conta parte das aventuras de descobrimento, né, dos grandes navegadores portugueses. Além disso, Camões também publica alguma obra dramática, né, uma obra que é
digamos, subsidiária, né, em sua leitura posterior, ela não é tão lida hoje. O grande dramaturgo do século XVI em língua portuguesa já tinha escrito sua obra nesse período, era o Gil Vicente, né, foi o Gil Vicente. E, finalmente, a poesia lírica. Eu agora vou comentar aspectos gerais da poesia clássica, né? Essa poesia que a gente chama de clássica, ela é uma poesia que ela tem a ver, ela significa também o movimento geral da cultura no século XVI, que é um movimento geral conhecido pelos nomes de Renascimento, Humanismo ou Classicismo, né? Todos esses nomes se referem ao mesmo fenômeno, que é o fenômeno de recuperação de materiais da cultura clássica. A cultura clássica é a cultura produzida pelos gregos e pelos romanos. O Renascimento é marcado por uma arte que tem como alguns dos valores gerais que a condicionam a proporção, a harmonia, a nitidez, a racionalidade, a simetria, a ordem. Né? É uma arte, portanto, tendencialmente bela do ponto de vista de que as suas soluções formais elas são harmoniosas, regulares, proporcionais. Né? Esse momento é um momento de, por assim dizer, reinvenção, né, da cultura, dos elementos da cultura, dos materiais da cultura grega e romana, em termos daquilo que passou a ser chamado a partir daí antiguidade clássica. Né? Portanto, se trata, e é sempre bom lembrar, de uma idealização do passado como uma era de ouro em que houve uma cultura que era estetizante, isto é, ela estava o tempo todo interessada, né, na produção e na constituição do belo. Ela era também moralizante, né, na medida em que a arte também era uma expressão das verdades, né, da experiência universal. E ela também era uma arte que, por esses dois motivos, carregava um teor de verdade. Né? Esse teor de verdade que no mundo católico da Europa do século XVI terá a ver sempre com as verdades admitidas e autorizadas, né, pelo pensamento católico. Para a gente pensar rapidamente assim, em alguns artistas que podem ser chamados de paradigmáticos desse movimento, né, que idealizam uma ordem ideal do universo e das formas, né, a gente poderia lembrar de três grandes artistas do século XVI, que é o Michelangelo, o Rafael e o Leonardo da Vinci. Né? Qualquer uma das obras desses três autores, qualquer uma dessas obras é capaz de encarnar esse conjunto de ideais que são ideais mentais ou conceituais, né? Cultivados e inventados pelas pessoas. Nesse momento da cultura europeia, né, marcada pela vida cortesã, marcada em algumas cortes por enorme riqueza e refinamento, e onde há riqueza e refinamento há florescimento artístico, né? Essa cultura seria marcada, portanto, pelo modelo da convivência cortesã e pelo ideal do cortesão e da cortesã discreto e discreta, né? Discreto é aquele capaz de elaborar a sua experiência rapidamente com os repertórios da sua erudição, né? E com essa discrição, o cortesão e a cortesã obtêm um comportamento que eles gostavam de chamar de decoroso, né?
Decoroso é aquele comportamento que é subitamente adequado à contingência de qualquer situação. Esse modelo também ele é marcado por dois binômios que eu gostaria de lembrar. Então, um binômio preside a formulação do artista no século XVI. Esse artista ele é dotado de duas faculdades, né? O engenho e a arte. Engenho é aquilo que a gente entende modernamente por vocação ou pendor, né? O engenho é uma aptidão que pode ser física, que pode ser mental, para um determinado fazer. E a arte, por sua vez, são as técnicas que levam este fazer à sua melhor forma, à sua melhor expressão. Então não basta ser engenhoso, isto é, ter agudeza mental, esperteza ou inteligência, como nós chamamos modernamente. É necessário e fundamental também conhecer as tradições artísticas que fornecem, né, para os grandes engenhos técnicas que levam uma expressão a toda a sua capacidade, né? Que tornam ação toda a potência de expressão de certo engenho. Outro binômio, este agora que preside o ideal de educação, isto é, de formação moral, né, da pessoa no século XVI, é o binômio letras e armas, né? O cortesão, e o cortesão nós podemos tratar no masculino, porque parte da vida social era reservada e exclusiva a pessoas do sexo masculino no século XVI, e uma dessas duas partes da educação era exclusivamente reservada a pessoas do gênero masculino, que é a guerra. Então, os cortesãos recebiam, de um lado, uma educação letrada, que consistia em latim, em leitura de clássicos, né, e em debates a partir de leitura de autores importantes como Cícero, o Horácio, e, de outro lado, os exercícios físicos que tornam a pessoa predisposta, de prontidão para o exercício da guerra, né? Então essas seriam as duas grandes qualidades morais que formariam o modelo de cidadão no século XVI. Um cidadão dotado de capacidades letradas e também de capacidades guerreiras. Essas capacidades letradas elas se estendem a todo o campo do discurso, né? A escrita e a boa execução da oração, né, falada. A poesia lírica é uma poesia que é reservada ao tratamento, isto é, à exposição, à apresentação de temas particulares do indivíduo, né? Temas da pessoa, temas ligados muitas vezes à afetividade e ligados muitas vezes àquela afetividade que é considerada a mais ostensiva, a mais retumbante de todas, né? Que é o amor erótico, o amor entre duas pessoas, esse amor que por assim dizer, o tema mais frequentemente encontrado na poesia lírica do Camões, especialmente em seus sonetos. A poesia amorosa, em grande parte, realiza um ideal de união mística, né? Porque essa poesia amorosa ela é misturada com todo esse momento de idealização, de elevação cultural e também com os aspectos propriamente catolicizantes, né? Do comportamento de qualquer pessoa europeia do século XVI. Essa poesia, portanto, ela muitas vezes, ela como que realiza um ideal de união mística no qual a carnalidade é sublimada, né, numa espécie de supra-experiência ou experiência supraterrena.
Essa idealização amorosa presente na poesia do Camões também é marcada por uma ideologia que vem da poesia medieval, que encenou as relações amorosas em termos de relações de poder, relações de suzerania e vassalagem, como se diz naquele momento, relações de senhoria e de servidão. Então, a poesia do Camões, muitas vezes, ela leva a experiência amorosa para uma espécie de sofrimento e sacrifício diante de um objeto amoroso que é para sempre fugidio, né? Errático. Esse sacrifício e esse sofrimento, por sua vez, são oferecidos como produtos e prêmios ao objeto que é a própria causa, né? Que em geral, essa musa idealizada do Camões. Existe um poema que refere bastante bem essa ideia que eu estou me referindo aqui, né, que é um amor que é eivado de um pensamento de elevação, de imaterialidade, né, e isso não impede que seja uma poesia com nuances fortemente eróticas, mas em um de seus poemas o Camões diz: se as penas com que amor tão mal me trata, quiser que tanto tempo viva delas. Isto é, o amor que o trata mal, né, tornando a sua existência penosa, se este mesmo amor desejar, ele pode inclusive viver dessas próprias temas. Se as penas com que amor tão mal me trata, quiser que tanto tempo viva delas. Isto é, ele começa esse soneto dizendo que se o amor que o trata tão mal, causando a ele sofrimentos, assim desejar, ele se alimentará desses mesmos sofrimentos causados pelo amor e oferecerá tais sofrimentos como um prêmio, um sacrifício, né, e um dom que significa a profundidade, né, e a constância e a perseverança, né, desse amor. Esse tema amoroso vai ser explorado pelos Camões de maneiras extremamente ricas, né, e essas maneiras de explorar são maneiras pelas quais o poeta também demonstra a extensão, a capacidade, a profundidade, né, do seu engenho, que é capaz sim de analisar um objeto, mesmo um objeto como o amor, que é refratário à análise racional, ele é capaz de analisar esses objetos apresentando os seus predicados, isto é, a sua causa, o seu efeito, a sua natureza, as suas relações, a sua duração, as suas ações, as suas paixões. Com isso, o Camões mostra que ele nem mesmo quando é subtraído desse objeto do seu desejo, ele está vencido, né? Porque ele se dedica a analisar e procurar entender esse objeto, né, com os seus recursos, a fim de, melhor entendendo, talvez poder dominá-lo. A fim de exemplificar um pouco a própria poesia camoniana, e lembrando que a escola de aprender poesia é a leitura de poemas, né? Muito embora eu tenha aprendido muito com os meus professores e professoras que me ensinaram a fazer essas operações mentais de decodificação, de síntese, de análise. A poesia, ela se beneficia muito fortemente da variedade. Quanto mais poesia você ler, quanto mais poetas e diferentes poetas você ler, mais você treina, né, a sua cognição para esse tipo muito particular de expressão que é o poema.
muito particular e sempre marcada por relações lógicas que são possíveis de reconstituir. Um dos poemas que eu escolhi para ler, para exemplificar a poesia amorosa e o soneto amoroso do Luís de Camões, eu escolhi 2 poemas muito conhecidos, né? Dentre tantos, porque tem pelo menos uns 10 poemas que são muito conhecidos, que muitas pessoas leram ou vão ler na escola, né? Um dos sonetos que eu escolhi porque ele fala um pouco do próprio ato de escrever poesia amorosa como uma forma de atuar sobre esse afeto diante do qual nós somos passivos, por isso que se chama paixão, né? Por isso que se chama apaixonamento, que é um estado que nos deixa passivos, né? diante da afetividade causada por uma outra pessoa, que é o objeto e o motor, né? dessa paixão, que também, reiterando, significa passividade, né? Estar passado. Eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos em si tão concertados, que 2000 acidentes namorados faça sentir ao peito que não sente. Farei que amor a todos avivente, pintando 1000 segredos delicados, brandas iras, suspiros magoados, temerosa ousadia e pena ausente. Também, Senhora do desprezo humano, honesto, de vossa vista branda e rigorosa, contentar-me-ei dizendo a menor parte. Porém, para cantar de vosso gesto, a composição alta e milagrosa, aqui falta saber, engenho e arte. Na primeira estrofe, o Camões declara as suas intenções, ele diz qual é a sua proposição, o que ele pretende fazer, né? E eu vou repeti-la. Eu cantarei de amor tão docemente, por uns termos em si tão concertados, concertados significa harmoniosos, que 2000 acidentes namorados faça sentir ao peito que não sente. Com a sua poesia, o Camões pretende conseguir transferir para o peito que não sentiu a vibração amorosa, aquela vibração sentida por ele, né? Isso é a arte do Camões, né? A capacidade de dizer um sentimento que todos dizem ser indizível. Farei que amor a todos avivente, pintando, né? Isso é o que o Camões faz em muitos poemas, né? Pintar o amor, dizer o amor por meio de imagens. Pintando 1000 segredos delicados, brandas iras, suspiros magoados. Aqui o Camões trata de uma ilustração também das várias nuances da afetividade amorosa, né? Ela inclui a delicadeza, os segredos, a brandura, as iras, os suspiros, possivelmente de satisfação, em oposição às mágoas. Temerosas ousadias e pena ausente. Também, Senhora do desprezo honesto de vossa vista branda e rigorosa, contentar-me-ei dizendo a menor parte. É como se ele dissesse assim para a mulher amorosa, que quando ele for cantar o amor obtido, que ele vai relevar aquelas partes que revelam a sua crueldade, a crueldade das suas recusas ou a sua dureza diante do sofrimento desse pretendente que está se desfalecendo. E a última estrofe, ele volta para os limites da expressão poética diante da potência do sentimento e da afetividade erótica e amorosa, dizendo: porém, para cantar de vosso gesto, gesto, gente, é a face, né? Nesse período a palavra gesto significa expressão facial. Porém, para cantar de vosso gesto, a composição, lembrem, né, dos valores do mundo do Renascimento, né, harmonia, proporção, né, para cantar a composição alta e milagrosa da beleza do vosso rosto, aqui, né, no poeta, falta saber, engenho
e arte, né? No último terceto, o poeta depõe a insuficiência, né, de suas capacidades poéticas para celebrar tão alta beleza e virtude. Então, esse foi o primeiro poema com o qual eu quis exemplificar a grandeza, a beleza dessa poesia camoniana, bem como a sua precisa racionalidade na construção e no tratamento dos temas. Então, o outro poema que eu vou ler para vocês é o poema Arquifamoso, né? Cujo primeiro verso é: transforma-se o amador na coisa amada, por virtude de muito o imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está a minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar, em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está ligada. Mas esta linda e pura semideia, que como um acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples, busca a forma. Então, um soneto repleto, né, da idealização amorosa do século XVI, né, propondo justamente algo a que já me referi, né, o ideal amoroso como sendo algo semelhante ao ideal da elevação religiosa, né, do êxtase religioso, que produz uma junção, né, uma junção com as essências das coisas. Então, esse amador, ele de tanto desejar essa coisa amada, ele devém, ele se transforma, né? Ele ganha a sua forma, né? Ele se metamorfoseia na coisa amada. Logo, como ele já se transformou na coisa amada, ele dá um final para a estrofe dizendo que ele já não precisa mais desejar, porque ele assimilou em toda a sua experiência esse objeto. Mas mesmo assim ele diz, né, fazendo aquela dobra corpo, espírito, corpo e alma, né? Se nela está minha alma transformada, que mais o corpo, que mais deseja o corpo de alcançar? Bom, se a alma está transformada no corpo, então ela passa a desejar o próprio corpo, né, desta outra alma que já está impregnada em mim. E ele termina a estrofe dizendo: em si somente pode descansar, em si nela, né, nesse corpo da amada, pois consigo, né, com este corpo, tal alma está ligada. A terceira estrofe, que é um terceto, diz: mas esta linda e pura semideia, né, esta linda e pura semideusa, quase divindade, né, reiterando todo o aspecto idealizante da poesia amorosa do Camões, que como um acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia. Isto é, essa semideia, isto é, essa semideusa, né, que se une ao poeta como um acidente, isto é, a união com o outro não está em sua própria essência, mas ela é acidental, também se conformando com a alma dele, sobrevive principalmente em sua melhor forma na ideia, não na realização física. E ele termina dizendo: e o vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Então, o movimento anímico, o movimento do desejo nesse poema, ele é todo circular.
né? O poeta deseja, não obtém aquilo que deseja, mas de tanto imaginar é como se ele já possuísse em si mesmo o objeto do seu desejo. Entretanto, ele não o possui efetivamente, posto que ainda não se uniu ao corpo, né, que é dono desta alma. Quando ele se une com este corpo, ele se refere que não é esta a união essencial, portanto, a união das essências, né? A união das essências é aquela que sobrevive como ideia, né? Como ideia elevada, imaterial, ligada às instâncias superiores e sublimes. Só que, de novo, ele fala, e o vivo e puro amor de que sou feito busca a forma, assim como a matéria simples, né? A matéria simples busca a forma. Então, nessa aula eu procurei exemplificar alguns dos recursos que o Camões utiliza em seus sonetos. Também quis fazer algumas indicações biográficas, lembrando que são indicações muitas vezes imprecisas e sem documentação conclusiva. Descrevi brevemente a obra do Camões, que é poesia lírica, épica e dramática. Falei de alguns aspectos do Renascimento de forma geral, de alguns de seus artistas, de alguns dos seus ideais. Comentei um pouco alguns dos temas da poesia camoniana. Na verdade, eu não comentei os temas, eu falei basicamente mas a poesia camoniana também tem uma parte dedicada a temas, por assim dizer, morais, né? Um tema que responde a uma pergunta geral: como viver bem e ter uma experiência satisfatória. Depois disso, eu li com vocês 2 poemas em que o Camões trata, então, dessa sua matéria. Lembrar desses aspectos ao se deparar com qualquer poema do Camões, ou poemas que lembrem a vocês valores semelhantes a esses poemas, né? Para que a gente tente, para que nós possamos reativar, né, essas coisas que a gente aprende ouvindo uma fala de alguém, e que são coisas que passam pela nossa memória e assentam de maneira às vezes fugidia, para a gente poder então associar essas coisas à nossa própria leitura de poesia, produzindo a melhor experiência possível de leitura de poesia. E essa melhor experiência possível, ela exige uma espécie de generosidade do leitor e da leitora, né? Uma imersão para que a gente possa, junto dos poetas e das poetas, fazer as perguntas que tantas vezes ficam sem respostas, mas que nos ajudam a formular a nossa própria experiência. Obrigado a todos e todas.